Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Direito Criativo, o primeiro podcast jurídico voltado exclusivamente para você que é influenciador. Independente do seu nicho, da quantidade de seguidores ou de qual plataforma você cria conteúdo, aqui a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre direito, creator economy, tendências de mercado, empreendedorismo e negócios digitais. Meu nome é Maria Eduarda Amaral, eu sou advogada e assessora de influenciadores, e se você já cria conteúdo e quer trabalhar com marcas ou ter seu próprio infoproduto, entra no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e lá a gente tem um formulário onde você pode preencher e meu time vai entrar em contato com você para que a gente possa te ajudar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é especialista quando o assunto é mercado digital. Mas antes de te contar quem é, eu vou te contar só um pouquinho da trajetória dele. Ele que é advogado, palestrante, pioneiro e especialista em negócios digitais, principalmente e-commerce e dropshipping, e fundador do escritório Cardoso Neto Advogados Associados. Seja bem-vindo, Jean. Muito obrigado. Fiquei honrado com a apresentação e, mais uma vez, é uma honra enorme estar aqui com você hoje. Ai, que bacana. Vamos lá. Se alguém chegasse para você há 6, 7 anos atrás, quando a gente te conheceu, e falasse que você chegaria até onde você chegou hoje, você acreditaria? Não, de forma alguma. De forma alguma. Imediatamente eu diria que balela. E para a nossa audiência que está te ouvindo agora e por acaso ainda não te conhece, conta para eles um pouquinho da sua história, de como você teve essa ideia de trabalhar com negócios digitais e como foi até aqui. Tá, vamos lá. Eu ainda no curso de Direito ali no 5º, 6º período, numa fase em que acredito eu, todos os estudantes passam por ela, né, de o que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que eu devo continuar? Será que eu tranco essa faculdade e vou vender minha arte na praia? Enfim, eu cheguei nesse ponto de que, poxa, tô muito desgastado, já na metade do curso, eu não tinha entrado pro direito como algo que, eu quero direito já para minha vida, não. Eu entrei pro direito porque das possibilidades que eu tinha, aquela era que poderia talvez um dia fazer mais sentido. Não romantizo muito essa minha entrada nele, não, nesse curso, não. Então, ali mais ou menos no meio da faculdade, eu trabalhando via CLT numa empresa, do trabalho para a faculdade, da faculdade para o trabalho, sobrava pouco tempo. Eu falei, poxa, ou eu entro em uma coisa que já voltada para o direito, para trabalhar, para estudar, enfim, para já começar a mergulhar nisso aqui, ou eu saio fora. Foi quando eu tomei a decisão de sair da empresa que eu trabalhava e ganhar coisa aí de 1/4 do que eu ganhava para ser estagiário. E aí eu passei a ser estagiário de direito num escritório e foi ali que eu conheci a advocacia, foi ali que eu me apaixonei pela advocacia e foi ali que eu tomei a conclusão de que era isso que eu queria para minha vida, né? A partir daquele momento era isso que eu ia querer para minha vida. E ainda no curso de direito, fiz muitos amigos e um desses amigos, ele entrou para o mercado digital. Ele começou a praticar o dropshipping, a gente estava ali no 7º, 8º período, ele já começou a me mostrar os primeiros resultados, as primeiras vendas. E eu, por ser amigo dele, comecei a me relacionar também com pessoas desse ramo. E eu vi que era um ramo onde as pessoas tinham muita prosperidade e muito cedo tinham resultado, né? E inevitavelmente eu fui arrastado para esse meio. Mais uma vez, não foi, bem dizer assim, uma escolha, né? Sim. Eu comecei ali como amigo cuidando do negócio dele, e ali pegava outro aqui, outro ali, outro ali. Quando eu fui ver, eu simplesmente estava com uma cartela de clientes voltada para o mercado digital. O próprio mercado digital foi me abraçando, foi me identificando como uma referência, até o momento de eu aceitar mesmo e falar, não, é isso, eu tenho que vestir essa camisa mesmo, levantar essa bandeira, porque a minha advocacia ela tem que ser direcionada para isso aqui, porque foi o mercado que me puxou. E o que é um e-commerce e o que é um dropshipping? Olha, um e-commerce, de forma muito intuitiva, ali, seguindo o que diz a palavra, é um comércio online, né? O dropshipping ele é um tipo de e-commerce. O dropshipping ele se consiste
em uma prática mercadológica que não possui estoque. Você vende um produto que você não tem ele armazenado. Você só precisa basicamente de um fornecedor, a confiança de que aquele fornecedor vai dar conta daquela demanda, e você vai agregar ali naquela estrutura o que ele não tem. Ele fornece, ele tem a capacidade de produção, mas você, por exemplo, tem uma capacidade melhor de marketing, de promoção das vendas. Então você vai promover a venda daquele produto, e toda vez que fechada uma venda, toda vez que aquela transação cai, o dinheiro entra, você passa para o fornecedor a parte do custo do produto, o fornecedor envia diretamente para a casa do consumidor e você recebe ali a comissão por aquela venda. E, obviamente, em razão disso, não tem tanta dor de cabeça, porque o dropshipping se consiste basicamente nisso, nessa promoção das vendas. Então, a pessoa lida mais com o marketing e com a promoção daquele produto e não precisa se preocupar ali com o armazenamento e com a logística de produção. Sim. A gente sabe que o mercado digital, ele não é regulamentado pela lei brasileira. A gente tem algumas leis que a gente consegue usar ali, mas ele não é especificamente regulamentado. Quais são os seus maiores desafios nessa área? Olha, os maiores desafios, eles têm total relação com isso, né? Como não é regulamentado, ele acaba sendo lastreado ali naquelas legislações que passam perto ou às vezes até longe, mas que servem de base, servem de alguma referência. A pessoa que fatura dinheiro, que fatura na internet hoje, principalmente que fatura alto, ela tem diversos problemas por conta da ausência de legislação que acompanhe a prática dela, né? Na parte tributária, ainda é um universo muito pouco definido. A política de envio, né, que eu estava dizendo aqui para você também, tem uma série de inconsistências, porque, ao nosso sentir, o Código de Defesa do Consumidor também não se aproxima, não tem uma adequação própria para essa prática. E também, quando você leva isso para a esfera penal, diversas coisas ali, a gente sente que elas deveriam ter uma tipificação própria, né, uma legislação com atenção mais voltada a esse tipo de prática, e não tem. Então, assim, a nossa atuação no mercado, ela se lastreia muito mais com experiências práticas, né? Muito mais em experiências práticas do que na legislação e, enfim, jurisprudência e doutrina. São os resultados que a gente tem que vão moldando o nosso modo de agir em cada demanda. Sim. Apesar de serem negócios digitais, e aqui a gente fala no sentido deles não existirem fisicamente, esses negócios, eles precisam ter regulamentações específicas. Então, por exemplo, uma empresa digital, ela tem uma documentação, ela tem coisas específicas que empresas comuns também têm, ela segue por essa mesma linha? Ela segue por essa mesma linha, apesar de algumas identificações que são próprias do nicho, mas nada fora do normal. Por exemplo, por conta de viés tributários, os quinais vão ser bem específicos ali na definição do o que explora aquela empresa no mercado digital, mas não é nada muito complexo e na verdade até o contrário, né? É muito mais fácil hoje você ter uma empresa voltada para a atuação no mercado digital do que uma empresa que vai explorar alguma atividade física, né? No estabelecimento físico, né? Por exemplo, quando você faz a abertura de um estabelecimento físico, normalmente aquilo ali vai envolver uma série de autorizações, de alvarás de funcionamento e por aí vai. Então, aquela pessoa que vende um produto online, muitas vezes aquele mesmo produto online, se ela fosse vender em um estabelecimento físico, ela ia ter uma série de gastos com burocracias e autorizações e, enfim, documentação que vai servir de laço para simplesmente manter aquilo ali aberto. Sendo que o negócio digital você cria ele muito mais rápido, com menos burocracia e tem uma margem de lucro maior porque tem menos gastos de estrutura, né? Sim. O fato de um negócio digital ter menos burocracia que um negócio físico é muito interessante. Você acha que o quanto isso interfere na percepção de confiança do consumidor? Olha, eu acho que isso interfere bastante e que o consumidor brasileiro ele já vem se adaptando, já vem criando os seus métodos, e na verdade esses métodos já são bem consolidados,
de como aferir se uma empresa é confiável ou não hoje na internet. A gente tem diversos mecanismos, por exemplo, o Reclame Aqui, a avaliação do Google, a página daquela empresa no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social. Tudo aquilo ali serve como um termômetro daquela operação, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, quando o brasileiro vê ali um anúncio de algum produto, para chamar a atenção dele ou não, vai depender se o anúncio é bom, né? Se aquilo ali realmente é algo que, isso aqui é bacana, quero ver. Se chamar a atenção dele, normalmente ele já não vai clicar ali no botão de compra. Ele falou, gostei, achei interessante, mas agora vem o próximo passo, que é eu buscar saber sobre essa empresa para ver se eu realmente posso confiar nela. E é aí que ele vai nos comentários da publicação, é aí que ele vai na página para ver se é uma página que realmente tem uma estruturação, ele vai no Reclame Aqui para ver a avaliação, o porquê das pessoas estarem reclamando ali, porque reclamação qualquer empresa tem, né? Ele quer ver se essas reclamações elas têm resposta, se aquele problema está sendo solucionado, né? Se tem um padrão ali de problemáticas, por exemplo. Essa empresa sempre faz isso aqui, por exemplo, sempre atrasa na entrega do produto. Às vezes a pessoa tem uma urgência e ela, pra mim isso aqui não vale a pena. Eu queria esse produto pra semana que vem, eu tô vendo um monte de gente reclamando aqui que vai demorar. Então, e aí as pessoas se validam na internet muito através disso, né? Montando essa estrutura que vai cercar para além de seus anúncios e essas propagandas que são promovidas na internet, vai trazer toda aquela sistemática ali circulando esses anúncios para mostrar para o consumidor que ele pode fechar aquela compra, que ele vai ser assegurado de que ele não vai ter problemas com aquele produto. E falando sobre credibilidade, você acha que um influenciador, ele traz mais credibilidade para um negócio digital ou o negócio ele consegue ser confiável por si só? Olha, não tenho dúvidas de que o influenciador, ele agrega muito em qualquer negócio. Acho que a questão é bem intuitiva. O influenciador, o nome próprio já diz, se ele influencia as pessoas, é porque as pessoas que o seguem, as pessoas que o acompanham e que estão ali participando da vida dele, porque é bem dizer isso, o influenciador, ele mostra o café da manhã dele, o almoço, a academia, tudo que ele faz na vida dele, né? E as pessoas se sentem parte disso. As pessoas se sentem próximas do influenciador digital e, por consequência disso, elas confiam no influenciador. Então, trazer um influenciador para o seu negócio é sinônimo de trazer todo aquele ecossistema de pessoas que confiam e que acreditam nele e que já vão vir com uma tendência a dar credibilidade para o seu produto. Afinal de contas, uma pessoa que é referência está validando o seu produto, está validando a sua marca e dizendo que aquilo ali é bom, que aquilo ali é confiável. E, portanto, isso, sem dúvidas, é uma prática muito boa de mercado para alavancar qualquer negócio. E como o influenciador ele pode identificar o que é um negócio digital confiável e o que é um negócio digital, não quero dizer duvidoso, mas eu acho que essa seria a palavra ideal. Sim, sim. Olha, eu acho que o influenciador, ele tem a capacidade de ter dois filtros, duas camadas ali de um filtro para chegar numa conclusão sobre isso. A primeira camada, eu diria que é idêntica àquela do consumidor, que é um filtro mais raso, um filtro mais topo de funil, que é para simplesmente verificar como que o mercado tem avaliado aquela empresa, né? A loja X está me chamando aqui para promover uma publicidade sobre ela, mas espera aí, deixa eu ver o que o mercado está dizendo sobre essa loja. Vou fazer uma pesquisa aqui como qualquer um, né? Pesquisar no Google, ver as redes sociais, ver a avaliação da empresa, ver também o Reclame Aqui, por aí vai. E vem o segundo filtro, que pode vir através de outros profissionais. Normalmente um influencer já bem posicionado, ele tem uma assessoria jurídica, ou pelo menos um que já saiba organizar a casa desde o início, né? Porque ter assessoria jurídica não é só para influencer grande, muito pelo contrário. A pessoa que quer começar bem e já começar certo, ela já cuida disso desde o início. Ela passa para essa assessoria, para que essa assessoria verifique, por exemplo, os processos judiciais que essa empresa tem, né? Aquilo que pode desabonar a imagem dessa empresa, não ali no mercado, mas talvez naquele outro campo que só o advogado vai ter a visão para passar para o cliente e explicar, olha, isso aí é fria,
o sócio dessa empresa está respondendo por isso e por aquilo que tem a ver com essa publicidade que você está fazendo, poderia estar fazendo, né? E por aí vai. Então, acho que o influencer ele tem esses dois filtros. O primeiro, como um leigo mesmo, é um filtro mais simples de ver a imagem que aquela empresa já apresenta para todo mundo. E o segundo filtro, através da assessoria, para poder dizer para ele se é confiável ou não, se aquela empresa é uma empresa que parece que realmente vai arcar com o compromisso dela e que aquilo ali está sendo feito é sério ou não, e passar para ele também os riscos, né? Sim. Agora, uma pergunta um pouco mais polêmica. Nos últimos anos, a gente viu alguns influenciadores divulgarem empresas que, no início, elas pareciam confiáveis e, depois de um certo tempo, elas pararam de enviar os produtos e desapareceram do mercado. Qual que é a desvantagem para o influenciador nesses casos? Que tipo de problema ele pode ter? O que ele tem que prestar atenção ali, até mesmo no contrato que a empresa apresenta para ele? Olha, primeiramente, as desvantagens são muitas, né? Eu acho que tanto na parte contratual quanto na parte que contrato nenhum alcança, que a imagem dele na internet, a confiança que as pessoas têm, tudo aquilo ali vai ser desgastado, né? Mas é de suma importância que exista ali um contrato que vá definir bem a participação de cada um, até para que ele não tenha responsabilidade na parte econômica, né, para não ter que pagar por eventuais danos que essas pessoas sofrerem, porque tem que estar muito bem definido ali que ele é só um divulgador, uma pessoa que fez uma publicidade, uma propaganda para aquela marca, mas fica muito complicado explicar e separar o joio do trigo quando não existe esse contrato, esse lastro, essa base, né? Principalmente depois que essa empresa ela sumiu do mapa, ela desapareceu, e a única referência que se tem é o influencer, né? A pessoa não consegue nem mais acessar o site que ela usou ali para comprar. Mas ela sabe muito bem que foi o Juninho que postou no Instagram e indicou. Então, atrás de quem que ela vai? Atrás do Juninho, né? E ela vai atrás de diversas formas. Ela pode judicializar, ela pode fazer um registro numa delegacia e posteriormente esse Juninho ser intimado para prestar depoimento. E seria muito melhor para esse Juninho se ele chegasse lá com um contrato para já mostrar, olha, quem me contratou foi fulano de tal, ou seja, portanto eu já estou entregando para vocês quem é o responsável por isso aqui, que é o que vocês mais querem, né? O meu papel está muito bem definido aqui, eu ganhei para fazer essa publicidade, eventualmente pode até ter ganho ali em alguma comissão, a conversão de vendas, mas se tiver muito bem definido ali que a logística de entrega, né, a produção, tudo é de responsabilidade do contratante, não vejo grandes problemas. Agora, quando não tem esse lastro, quando não tem tudo isso registrado, fica bem complicado explicar que focinho de porco não é tomada, né? É bem difícil. Sim. E em casos como o da Blaze, onde o contrato ele trata sobre temas muito sensíveis que podem complicar o influenciador e ele não pode apresentar esse contrato, senão ele corre um risco ali ainda maior. Pois é. Aí a gente entra num campo bem mais complexo, porque a gente já está falando de uma atividade que até então é ilícita, né? Os jogos de azar, como são assim definidos pela Lei de Contravenções Penais, eles ainda são, como já acabei dizendo, uma contravenção penal, né? Então, aquele contrato que tem um objeto que também acaba, por consequência, sendo um objeto ilícito, ele não é sequer exigível, né, via de regra, no Poder Judiciário, para que você cobre, por exemplo, que a Blaze te pague uma publicidade. Você jamais vai ver um influenciador processando uma plataforma como ela ou qualquer outra do tipo para receber valores ali que deveriam ter sido repassados. E uma outra problemática para além disso é que essas empresas, elas só permanecem no sistema da forma que permanecem porque elas, na verdade, não estão sediadas no Brasil. Essas empresas, elas não existem no Brasil. Elas estão lá fora, hospedadas em servidores em outros países que aceitam essa prática, que muitas vezes regulamentam essa prática, e o brasileiro acessa essa plataforma através da rede mundial de computadores. É um site .com. Lá embaixo, você vai ver no rodapé do site que não se tem um CNPJ, na verdade se tem
o endereço de uma empresa que está, via de regra, sediada num paraíso fiscal. Então, esse mundo das apostas, dos jogos que ainda não foram regulamentados, como Fortune Tiger, Roleta, o Fortune Tiger é o tigrinho, né? É um mundo ainda bem peculiar e cheio de malícias, né? Sim. Infelizmente, aquilo que acontece ali não é passível de ser discutido no âmbito do Poder Judiciário ou qualquer coisa do tipo, quando você, por exemplo, quer exigir o cumprimento de algum contrato e por aí vai. Então, para o influencer, realmente, acaba sendo, na grande maioria das vezes, um tiro no pé ele apresentar aquele contrato, porque é um contrato que foi assinado com uma empresa estrangeira, muitas vezes acaba sendo um termo que nem validade jurídica tem, né? E que, bem dizer, não serve de nada para ajudá-lo, mas que pode servir de muita coisa para prejudicá-lo, porque ali podem ser reveladas algumas práticas ainda mais perigosas, né? Mais, um tom de ilicitude ainda maior do que aquilo que parecia ser. Então, esses contratos, eles realmente são bem tenebrosos, né? Ou seja, só prejuízo. Só prejuízo. E nesses casos que o consumidor ele é lesado, o influenciador ele pode ser penalizado? Olha, eu acho que o direito brasileiro ele tem que evoluir nesse sentido. Acho que o caminho é esse. E acredito que as coisas não vêm sendo aplicadas dessa forma ainda, não de maneira pacífica. Você vai ver aí um juiz ou outro aplicando esse entendimento, mas não ainda de maneira pacífica, porque, ao meu ver, as autoridades ainda não compreenderam bem como que tudo isso funciona, né? Por exemplo, se o influenciador está captando uma pessoa para uma plataforma que não tem qualquer administração, qualquer responsabilidade aqui dentro, ele, bem dizer, é a única pessoa, seja física ou jurídica, que está aqui dentro do território nacional e que pode dar algum retorno para esse consumidor. Então, nada mais justo que ele tenha, assim, algum grau de responsabilidade, tanto na esfera civil quanto na penal, né? Na penal, inclusive, já vimos aí, salvo engano, são 3 operações atualmente deflagradas no Brasil, que contam, inclusive, já com prisão de influenciadores digitais, em virtude do envolvimento com esses jogos aí. Porque a polícia pôde verificar que aquelas pessoas estavam lucrando diretamente com o negócio, e lucrando em cima da perda, a gente chama isso de revenue share, lucrando em cima dos depósitos, a gente chama isso de CPA, e não se tinha ali quem é o real proprietário da plataforma. Então, mais uma vez, o influenciador ele se torna alvo direto de uma operação dessas, e é primordial, inclusive, que já lidando ali com uma mitigação de danos, que ele não deixe isso envolver outras pessoas que muitas vezes nem estão relacionadas com aqueles jogos ali e que acabam entrando nessa furada junto com ele, né? Porque o influenciador, por exemplo, ele recebe transferências, recebe depósitos de diversas pessoas que estão, por exemplo, divulgando outros produtos ali numa rede social dele. Imagine só um delegado de polícia que está investigando uma prática criminosa ali envolvendo uma casa de apostas e ele consegue ali uma quebra de sigilo bancário e percebe que tem uma empresa fazendo depósitos com valores bem substanciais ali todo mês para aquele influencer. Inevitavelmente ele vai colocar essa empresa na investigação. Suponhamos que essa empresa seja um e-commerce, que não tem nada a ver com aquilo ali e que está pagando ele para divulgar o negócio. Como que ela vai mostrar isso? Contrato, né? E se não tem contrato? Poxa, aí, quem vai acreditar, né? Não, não tem nada a ver com isso, não. Eu pago ele eu vendo uma sandália, R$128. Né? Ele faz a publicidade, que é uma outra coisa que eles não entendem também, é muito difícil a autoridade entender, que produtos de menor valor são escaláveis a ponto de promover faturamentos, ganhos ali de 6, às vezes até 7 dígitos, né? Então, mais uma vez, se você não tem lastro contratual, se não tem aquilo ali já desenhadinho, mostrando lastro fiscal também, não só está aqui o contrato, mas está aqui o contrato, está aqui o relatório de todas as transferências, as notas fiscais e os impostos recolhidos. É a melhor forma de se blindar, né? Porque imagine só você ter que saber absolutamente tudo que acontece na vida de um influencer antes de fechar com ele. Você não vai nunca saber.
você não vai ter acesso ao extrato bancário dele, você não vai ter acesso à vida particular dele para saber se ele comete ou não algum crime. E a verdade é que isso não deve importar tanto para você, porque você tem que ter bem delimitada ali a sua prática com ele, a sua base contratual tem que estar bem ali definida e dali para fora é problema dele, né? Sim. Existe alguma forma segura de fazer essa divulgação? Porque hoje a gente vê vários influenciadores que são embaixadores de casas de aposta. Então, muitos deles alteram o nome nas redes sociais, nome de usuário, e eles se vinculam 100% a essas casas de aposta. Então, tem alguma segurança jurídica que você possa ter para divulgar isso de uma forma lícita? Então, como essas coisas elas são relativamente novas, e a gente vive, inclusive, num país que a gente não tem segurança jurídica nenhuma, né? Essa discussão ela não passou ainda por todas as esferas, por todas as instâncias, principalmente, para que a gente possa dizer como que se posiciona o Poder Judiciário em relação a isso, né? Provavelmente, esses casos emblemáticos aí envolvendo influenciadores de casas de jogos de aposta, do tigrinho, da roleta e por aí vai, eles ainda vão passar por todo aquele desgaste de primeira instância, segunda instância, sentença, acórdão, STJ, STF, para que a gente possa ter uma jurisprudência consolidada sobre isso, quem sabe, né? Porque talvez nem tenhamos, talvez nem dê tempo, porque o mercado ele é muito volátil, uma coisa vem, vai, volta, e tem também uma outra linha paralela para legalizar esses jogos, mas eu acredito que uma linha muito segura possa ser atualmente aquela em que o influencer, ele também se posiciona lá fora, através desses ganhos, também estando lá fora, também tendo uma empresa lá fora, e inclusive aqueles que são mais expostos, como celebridades mesmo, eu acredito, não acompanho essas pessoas inclusive mesmo se acompanhasse, provavelmente eu não poderia dizer aqui, mas eu imagino que eles estejam aplicando a estratégia de não trazer essa rentabilidade, não trazer esse lucro para o Brasil. Porque aí você tem uma tese defensiva muito forte a seu favor, que talvez eu esteja lucrando com uma contravenção penal, talvez, mas é contravenção penal onde? No Brasil. A empresa está lá fora, ela depositou lá fora, eu não trouxe isso para cá, eu não posso falar de evasão de divisas porque o lucro já aconteceu lá fora, então não existe nenhuma forma de comprovar que eu estou auferindo alguma vantagem econômica em cima disso aqui. E também existem as possibilidades de repercussões dessa conduta, porque a princípio você tem uma contravenção penal, que é um ilícito penal que não dá uma pena privativa de liberdade, não dá uma consequência grave para a pessoa. O que não pode é incidir ali outros crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, Sim. coisas que de fato vão prejudicar a ponto de levar a pessoa para uma pena de reclusão, sabe? Mas, assim, em síntese, ainda é um campo muito místico, né? E com uma série de problemáticas que ainda vão ser enfrentadas, e a gente ainda precisa ter um posicionamento do Poder Judiciário, e as instâncias superiores nem chegaram ainda a apreciar isso, então a gente tem que ver como que isso vai ser enfrentado pelo Poder Judiciário brasileiro. Com certeza. E agora falando de coisas legalizadas. Por exemplo, existem influenciadores que eles não divulgam cassinos nem jogos de azar, mas divulgam apostas, que são apostas esportivas que você pode conferir o resultado, que está ali passando em tempo real. Existe alguma problemática nessa divulgação? Olha, as famosas bets, né, embora outras casas também estejam utilizando o nome bet de forma estratégica, mas essas bets esportivas, elas já estão passando por uma linha muito mais avançada de regulamentação, né? Sim. Primeiro saiu uma medida provisória que já foi convertida em lei, e uma série de decretos que vão sendo editados aí ao longo do tempo, mas é porque já se teve muito antes ali, de uma forma muito mais clara, que a aposta no jogo de futebol, por exemplo, ou qualquer outro jogo, ela é uma coisa muito mais segura, né? É muito menos manipulável, embora também exista a manipulação. A gente vê que já teve jogadores presos por conta dessa manipulação, mas tudo aquilo que
o poder público, tudo aquilo que o poder público tem melhor capacidade de acompanhar e de verificar que está sendo feito da forma certa, vai ter uma legalização mais facilitada, né? Aquilo que é mais auditável, aquilo que pode ser acompanhado de uma forma mais clara. Então, por exemplo, uma coisa é eu apostar qual vai ser o resultado entre Flamengo e Atlético no domingo. Outra coisa é eu apertar um botão e esperar o negocinho girar para dizer se eu ganhei ou não algum dinheiro. Então, assim, né? Existe um abismo entre essa sorte que envolve esses dois resultados. E por conta disso, essas bets esportivas, elas já estão num patamar muito mais avançado dessas legalizações e inclusive já estão aí patrocinando diversos times de futebol, estão se apresentando em canais em veículos de informação, em canais de televisão e por aí vai. E eu acredito muito que o caminho seja um só. Quando você visita outros países, eu estive recentemente lá em Las Vegas, que é vamos dizer assim, o núcleo mundial dos cassinos, né? Ali que, nossa... Um cassino por pessoa. Bizarro, demais. E ali você percebe o tanto que é forte aquela cultura. Mas quando você vai em outros países da América do Sul, por exemplo, visitei, por exemplo, o Chile... quando você faz um cruzeiro, eu gosto muito de usar o exemplo do cruzeiro, porque o cruzeiro ele reúne pessoas ali de diversos países aqui que são vizinhos e ele está em alto mar misturando tudo ali, mas quando você vai ver aquela cultura também, sempre tem um cassino dentro de um navio, né? Cara, aquilo ali já pegou, não tem como, não tem como voltar desse caminho, não tem como dizer assim, vamos proibir isso aqui, nós vamos impedir que isso aqui se alastre no Brasil, é impossível. O caminho é esse, eu acho que o governo, quanto mais tempo ele demora para regulamentar, mais dinheiro ele perde de arrecadação de impostos, porque isso inclusive é uma área que movimenta bilhões, né? E que, portanto, o governo pode ganhar muito dinheiro através da tributação. E é o que ele mais quer, né? Sim. Se tem uma coisa que o governo está precisando é de dinheiro para pagar as contas. Então, é melhor legalizar e participar ali dos resultados do que deixar esse mundo ainda no paralelo, né, no obscuro, e crescendo. Porque ninguém vai impedir o crescimento. Ninguém vai impedir. E querendo ou não, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Então, ali a gente vai ter sempre o consumidor que vai ser prejudicado. Talvez não o influenciador, porque ele também está ganhando um pouquinho. Mas se chegar num determinado ponto que você não consegue identificar quem são essas pessoas, até mesmo o próprio influenciador, sim, como a gente está vendo aí em prisões, enfim, pegando bens... Existe uma influenciadora do Nordeste, que inclusive teve esse caso, também teve prisão. O que eu tenho de conhecimento sobre o caso é aquilo que saiu na mídia mesmo, né? Porque Sim. é um caso lá do Nordeste, nós não estamos atuando. O que a gente pode ver ali é que era uma casa chinesa e que, portanto, ela não tinha acesso à administração, ela, né, não tinha contato direto com essas pessoas e que ela divulgava, as pessoas estavam ali diariamente acompanhando ela, apostando junto com ela. Essa casa chinesa, de repente, decidiu sumir, né? Ela desapareceu e com ela desapareceram os dinheiros, né, de todo mundo e todo mundo desesperado. Nós vamos atrás de quem? Nós vamos atrás da influenciadora. Então aquele é o momento em que todo mundo corre para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência falando a mesma coisa. Coloquei meu dinheiro numa casa de aposta que desapareceu. Mas espera aí, como você conheceu essa casa de aposta? Através da fulana de tal. Então, os holofotes se voltam para essa pessoa e, poxa, como que se explica se o negócio está lá fora, se você não tem nem a quem apontar, né? E por mais que o influenciador tenha, por exemplo, também algo a receber, mas é o dele que foi colocado na reta, né? Então, acho que essa regulamentação ela também vai trazer, sem dúvidas, essa proteção pro influenciador que vai poder dizer, né? O meu contratante é a pessoa tal, né? A autorização dele está aqui, a licença dele está aqui, isso foi apresentado para mim no momento de fechamento de contrato e eu tô tranquilo, tô limpo. Então vai ser muito bom, a legalização vai ser boa para todo mundo, acredito eu. Para todos os lados, né? Sim. E falando agora em jurídico, qual foi o caso mais difícil que você já teve até agora?
Poxa, o caso mais difícil, eu acho que assim, todo dia aparece o mais difícil, sabe? Não tem... A complexidade de cada caso, ela vem ali no momento que a bomba explode, né? Depois que você resolve uma demanda, por mais complexa que ela tenha sido, parece que aquele alívio que você tem, aquele respirar, ele já te faz até esquecer do nível de complexidade e no outro dia seu telefone já tá tocando e tem outro, né? Mas assim, tem alguns casos emblemáticos que são interessantes de serem citados. Por exemplo, a gente teve uma situação envolvendo uma série de estelionatos contra clientes nossos do mercado digital. E esses estelionatos foram perpetrados por uma também influenciadora e também do mercado digital. Eita, tá difícil ser influenciadora, hein? Difícil, complicado. Então, olha bem como que tudo funcionava. Ela é uma pessoa muito bem sucedida, eles também pessoas bem sucedidas, mas ela sempre se apresentava num patamar acima, né? Se tinha um evento, se tinha uma reunião, se tinha qualquer coisa, ela cuidava de tudo para chegando, né, da melhor forma possível, no melhor carro, de helicóptero que seja, para mostrar para aquelas pessoas que ela estava num patamar muito mais acima. E ela estudava as pessoas a ponto de buscar quais são as referências daquelas pessoas. E usar da influência dessas referências para conquistar essas pessoas. E, num grande dia, em um grande momento, ela oferecia alguma grande vantagem em algum grande negócio, fazendo a pessoa achar que ela estava convidando a pessoa a investir junto com ela em alguma coisa porque ela simplesmente gostou da pessoa. Ó, vou te dar uma oportunidade porque eu gostei de você, né? Tô investindo num negócio novo aqui, tô colocando X e você coloca X também. E esses negócios, eles não existiam. Nada disso existia, né? Então, assim, trazendo para um campo de mais exemplos, né? Negócio mais prático. Um cliente meu ganhou dela um carro conversível 0 quilômetros, simplesmente porque gostava dele. Gosto de você, quero te presentear. Presente grego, quero hein? te presentear. E esse meu cliente, ele é influenciador, ele dava mentoria, então tinha muitas pessoas ali que viam ele também como uma grande referência. E aí ela chamou ele num hotel e falou, olha, eu vou te dar um carro 0 conversível, uma BMW, vem aqui. Chegou lá, vendou os olhos dele, colocou o pessoal para filmar e entregou o carro para ele. Ele, é claro, ficou muito feliz, quem não ficaria, né? Ficou feliz demais, ela gravando tudo ali. E ela falou, olha, mas o fulano de tal que tá aqui com a gente, ele vai levar o carro para poder cuidar da documentação, tá? E para... E falou, tá bom, beleza, depois eu pego o carro então. Esse carro nunca apareceu de novo, tá? Ou seja, ele nunca foi dado para ele. Mas, coisa importante nessa história, ela filmou, né? Ela filmou ela dando esse carro para ele. Aí o que ela fez? Ela começou a chamar as pessoas no X1, no tete-a-tete, e usar esse vídeo. É claro que a pessoa não vai lá chamar o outro para perguntar do vídeo, se o vídeo é verdadeiro. Claro que o vídeo é verdadeiro, o vídeo é muito verdadeiro. A pessoa ganhando um carro, né? Se emocionando. E ela... No X1 ali com cada um, principalmente aquelas pessoas que têm esse meu cliente como referência, né? Olha, esse aqui é o seu mentor, olha eu dando um carro 0 para ele, né? Vem comigo. E nisso, sempre com essas ideias de investimento, ó, tô com um negócio novo ali, vou pôr 200 mil, você põe 200 mil, a gente põe 400 junto. A margem de lucro vai ser X, daqui a tantos dias a gente tem um resultado. Eram investimentos em negócios digitais, alavancagem de diversos negócios, às vezes criptomoeda, mas a verdade é que nada disso existia. Com isso, ela foi pulando de galho em galho, em um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e só dos que a gente tem catalogados ali no nosso sistema foram mais ou menos 3 milhões de reais. Misericórdia. Então, assim, quando as pessoas chegaram no ponto de entender que elas haviam sido enganadas e elas foram uma contando para as outras ali e tal, elas foram entendendo, né? Poxa, então era isso, ela fazia isso. E aí que juntou aquela turma e nós falamos, pô, vamos lá, vamos tomar providência. Nós conseguimos o bloqueio de mais de R$1 milhão em contas bancárias. Tem diversos pedidos ainda em júdice para bloqueios de bens, de valores, de envolvimento de outras pessoas. Existe uma investigação criminal em curso.
já são dezenas de vítimas. E eu não tenho dúvidas de que essa pessoa ela vai ser, sim, responsabilizada na parte penal. Vai ter uma pena, inclusive, de reclusão. São muitas vítimas. Mas boa parte desses valores e desses patrimônios não vai voltar mais. Porque esse patrimônio ele foi dilapidado parcialmente, de uma forma muito rápida. Passado para laranja e de laranja jogado para o exterior e por aí vai. Então, boa parte desse dinheiro não volta, mas boa parte também a gente conseguiu recuperar, né? Em golpes, você, recuperar mais de 1 milhão de uma pessoa que, né, aplicou contra várias pessoas é um negócio muito difícil. Sobretudo, conseguir uma liminar de bloqueio de contas baseada numa situação dessas, por mais que pareça ser algo fácil, não é nada fácil, porque para um juiz se sentir seguro para bloquear a conta de uma pessoa sem antes dar para ela o direito de defesa, de contar a versão dela, é muito complicado, é muito difícil, né? Porque é uma responsabilidade enorme que o magistrado tem em mãos também. Mas esse é um caso que sempre mexe muito com a gente quando a gente fala dele e que repercutiu muito na vida de diversos clientes, inclusive repercutiu na mídia, né? A gente tem diversas reportagens sobre isso aí e é um caso que sempre me vem à mente quando alguém pergunta, né? De uma coisa que marcou mais, sabe? Inclusive, fica de dica pra galera aí, tomem cuidado com essa turminha aí que ganha dinheiro demais e que te chama de um dia pro outro aí pra ser sócio, vamos ganhar dinheiro junto, porque dinheiro não cai do céu não, cara. E nenhum carro. Nenhum carro. Um conversível 0 km, então, você tá louco. Aí não pode de jeito nenhum. Meu pai costuma dizer que o dinheiro, ele só vem antes do trabalho em um lugar, que é no dicionário. Fora dele, não tem como, não. Então, assim, por que eu acho que uma reflexão que a pessoa tem que fazer? Se o cara tá te chamando para ser sócio e é para você colocar só dinheiro, por que ele não foi atrás do banco ao invés de ir atrás de você, né? Tem alguma coisa errada aí. Porque se ele for precisar realmente do seu conhecimento, da sua mão de obra que seja, né? Se você for suar junto com ele, faz sentido uma sociedade. Agora, uma pessoa que nem é próxima de você, não tem amizade, não tem... Te conheceu há poucos dias, vamos ser sócios, você coloca tanto? Ah, amigão, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido isso aí. Não pode fazer sentido. Não tem almoço grátis. Não tem. Eu acho que o grande problema do estelionato nesses casos é que você cria um carinho pela pessoa, porque primeiro ela quer ser próxima. Isso. Então, até você desconfiar que você tá caindo num golpe, demora um tempo. Demora. E a vergonha de você admitir para outras pessoas que você caiu num golpe? Exato. E o estelionatário, ele tem um padrão que é observado em, bem dizer, todos os casos. Ele é quase sempre um psicopata, quase sempre. É uma pessoa que não liga pro remorso, não tem remorso e não liga para a repercussão que aquilo ali vai causar na vida do outro. Não liga de ver o outro chorando, triste, vendo a vida dele indo para baixo. Não liga, não se importa. E ele tem um padrão que assim, sempre a gente observa que ele faz a vítima se sentir culpada. Ele dá o golpe e faz a vítima achar que é ela que está errada. Porque, por exemplo, o estelionato, ele, por conta do advento da lei que foi apelidada como pacote anticrime, ele deixou de ser uma ação pública, um crime processado por ação pública incondicionada, que dependia só do Ministério Público. Ele deixou de ser e passou a ser um crime com processamento mediante ação pública condicionada à representação da vítima. Isso significa que a vítima, dentro de um prazo decadencial de 6 meses, se ela não manifestar o interesse dela de representar para que aquele crime seja apurado e seja processado, ela, vamos dizer assim, comeu mosca, né, na parte criminal. Então, o estelionatário, muitas vezes, ele já tem ciência disso e ele cativa a vítima por um tempo, muitas vezes dando esperança para ela, ou até mesmo criando um atrito, um conflito, mas dizendo que aquilo ali vai ser resolvido depois, para fazer esse tempo passar, que é justamente para que a pessoa coma essa mosca e não consiga tomar mais providência de âmbito penal. E aí tá, mas no âmbito civil ela vai poder 3, 5 anos depois tomar alguma providência? Beleza, mas se essa pessoa não tiver bens em nome dela, não tiver capital e estiver utilizando uma série de laranjas, como muitos fazem, não vai ter eficácia nenhuma ação civil contra essa pessoa. Então, é muito comum uma pessoa que é vítima de estelionato receber ameaças também,
ameaças às vezes sempre de forma que a pessoa não vai registrar por ligação, né? Porque às vezes a pessoa te procura, ela foi vítima de estelionato e já faz 2 anos. Você fala, pô, mas você não registrou um BO, você não foi na delegacia? Não, mas por quê? Porque ele me ameaçou. Não, ótimo, cadê a ameaça? Ah, foi pessoalmente, foi por telefone, né? Não tem testemunha. Aí fica muito complicado. Então, assim, o estelionatário é uma pessoa sempre muito inteligente, não é à toa que ela engana a outra e faz ela muitas vezes passar valores ali que ela demorou a vida inteira para juntar e o estelionatário ganhou aquela pessoa de uma forma que ela confiou nela tudo que ela tinha. E uma pessoa que já pensa no próximo passo, ela já sabe das possíveis consequências e por aí vai. Uma outra coisa que também beneficiou muito o estelionatário com o advento dessa lei é que, por conta de ser um crime cujo processamento é condicionado à representação da vítima, pode ser feito um acordo entre as pessoas durante a fase pré-processual, ou seja, enquanto for ainda uma investigação, pode ser feito um acordo entre as partes e aquilo ali vai ser encerrado, né? É extinta a punibilidade do agente em virtude dessa composição entre as partes, porque a vítima retira a representação criminal e aí a pessoa que praticou aquele delito fica impune. Sim. Então, realmente, assim, é feio dizer que algum crime compensa, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma série de tipificações ali que, por alterações legislativas que deveriam ser, né, boas, foram ruins, do ponto de vista penal, ou às vezes porque a lei é muito antiga, não define bem a prática, acaba deixando uma margem muito grande para a pessoa fazer o que ela bem quiser ali e depois conseguir correr atrás e arrumar a casa antes de ter problema, sabe? Antes de ser preso. Se a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, ela desconfia que ela caiu num golpe, qual é o passo a passo que ela precisa para conseguir ter esses valores restituídos? Conseguir recuperar esse dinheiro? Tá, vamos lá. Depende de N fatores, né? Como que esse golpe foi aplicado e tal, mas vamos usar ali o padrão. Como que as coisas normalmente acontecem? Normalmente o golpe acontece no ambiente virtual e normalmente a pessoa sofre aquele prejuízo econômico através de uma transferência bancária, né? Então, imediatamente após tomar conhecimento de que aquilo ali foi um golpe, o que a pessoa deve fazer? Ela tem que ligar para a instituição bancária dela e avisar, e ligar para outra instituição que recebeu aqueles valores para avisar também. Só avisar? Não é só avisar, porque na verdade já existe um mecanismo chamado MED, que é um mecanismo especial de devolução, que serve para fazer o estorno de um PIX. O estorno do PIX, ele é como se fosse aquela contestação que você faz no cartão de crédito. Sim. O banco, naquele momento que você liga e avisa, sofri um golpe, ele, de início, ele já vai bloquear aqueles valores, então a pessoa que recebeu, ela não vai conseguir transacionar, jogar para outra conta, sacar. E esse valor estando bloqueado, posteriormente essa pessoa vai receber uma notificação do banco dizendo, olha, você tem 5 dias para me explicar isso aqui. Por que você recebeu essa transação? Porque o fulano lá falou que foi golpe, né? E se essa pessoa não der uma boa explicação, esse dinheiro vai voltar. Então, e no meio disso, exatamente no meio disso, é bom que quando você ligue para o banco, você já esteja no carro a caminho da delegacia, né? No meio disso, você vai fazer também um registro de um boletim de ocorrência, porque a própria instituição bancária vai exigir isso e você já vai poder encaminhar para eles. Fez isso, não deu certo, ou deu certo parcialmente, porque acontece também, às vezes o MED faz voltar parte do dinheiro, o que tem que ser feito? O ajuizamento de uma ação, pedindo uma liminar, obviamente através de um advogado, né? Pedindo uma liminar ali para que aqueles valores sejam bloqueados em qualquer conta de titularidade daquela pessoa que recebeu. Então, se por exemplo você transferiu para uma conta da Nubank e o MED não foi eficaz para trazer esse dinheiro de volta, uma liminar da justiça pode conseguir, porque às vezes aquela mesma pessoa tem uma conta em outra instituição bancária e através do Cisbajude o juiz vai conseguir bloquear aqueles valores em outras instituições e a gente vai ter ainda todo um processamento depois do fim do processo com êxito que você vai ter esse dinheiro de volta. Mas você vai poder ter aquela garantia de que esse valor está depositado em juízo e que você, pelo menos, está se resguardando disso, né? De que lá na frente, ganhando, né? Tendo êxito nessa ação, você vai levar, porque existe muito aquele ganha e não leva, né? Sim. A pessoa tem na mão um título executivo judicial, o juiz fala, pague para o fulano tantos mil,
E quando a gente vai exigir o cumprimento dessa obrigação, não tem como, porque não tem bem, não tem capital, não tem nada em nome dessa pessoa. Nossa, isso dá um ódio. Dá um ódio tremendo. Então, assim, resumindo, né? Aconteceu o golpe, ligar pro banco, MED, solicita a abertura do MED, delegacia, boletim de ocorrência, ou delegacia ou companhia da Polícia Militar, o que tiver mais próximo, e imediatamente também entrar em contato com o advogado para solicitar o ajuizamento dessa ação para poder pedir essa liminar. Aí, no caso, você entra em contato pelo Instagram dele, @GeanTúlio, e ele vai te ajudar. É isso aí. E falando um pouco mais sobre crimes. Hoje nós temos influenciadores que são donos dos próprios negócios. Então, a gente tem não só grandes influenciadores, como pessoas que têm os seus negócios e também são influenciadoras dos próprios negócios. O que usuários da internet podem cometer de crimes contra pessoas publicamente expostas? Olha, normalmente os crimes cometidos ali são crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia e injúria são crimes bem presentes hoje no dia a dia do cidadão brasileiro. Sim. Né? As pessoas elas têm uma mania de achar que a internet é um vale-tudo. Que você pode dizer qualquer coisa, que você pode xingar o outro do que quiser, e não é bem assim, né? O seu direito acaba no momento que ele interfere no direito do outro. A liberdade de expressão, ela não é ilimitada, né? Eu falo o que eu quiser porque essa é a minha liberdade de expressão. Não é bem assim. Inclusive, tem um grande exemplo disso, né? Recentemente, a gente teve um caso emblemático no escritório envolvendo 2 influencers. Um deles com 1 milhão de seguidores, outro com 2 milhões no Instagram. E no TikTok, sei lá quantos milhões, mas é muita coisa também, sabe? Lá, muito mais do que no Instagram, eles têm muitos seguidores. Eles eram sócios, essa sociedade foi rompida e um deles, que é o que não é meu cliente, que provavelmente está muito mal assessorado, diga-se de passagem, decidiu fazer ataques públicos contra esse nosso cliente. E ele não se limitou a dizer, por exemplo, que aconteceu uma situação com uma pessoa. Não, ele citou o nome do meu cliente, ele postou o print do Instagram do meu cliente e ainda convidou os seguidores dele a irem no perfil do meu cliente para xingarem ele também, para difamarem ele também. E não bastasse isso, ele convidou diversos videomakers para fazerem vídeos difamatórios. É assim, bizarro. Esse cara, ele vive no mundo da lua. Ele acha ele acha que a internet realmente é uma terra sem lei. Ele convidou ele convidou videomakers para participarem de um grupo que ele havia criado, para ali as pessoas produzirem conteúdos difamatórios para dar relevância a essa treta que existia entre os dois, né? E ele, inclusive, prometeu prêmios para aqueles que alcançassem maiores resultados através desses vídeos. Então, X mil visualizações, valor tal, né? 1 milhão, valor tal. Que loucura! Promoveu tudo isso. E aí, nesse momento, o que o cliente faz? Ele me chama e fala, cara, olha lá, ele tá me expondo, ele tá falando isso, eu vou postar também, eu vou falar. Calma, você não vai postar nada. Você não vai postar nada, você vai ficar quieto, deixa comigo, né? Aí faço a extração de dados através do Verifact, que é uma plataforma através da qual você... todo conteúdo que é temporário na internet é bom utilizar essa plataforma, porque ela extrai os dados ali e aquilo serve de prova, pega o IP, o servidor, faz uma criptografia dos dados, enfim, o próprio Ministério Público usa isso. E eu faço ali, de uma madrugada para outra, da madrugada de um dia para o outro, o ajuizamento de uma ação pedindo 3 liminares para a Justiça. Uma, para que ele se abstenha de citar o nome do meu cliente nas próximas publicações que ele fizer. Outra, para que ele remova o conteúdo que ele já postou difamatório, que estava no feed e em outras páginas que eram dele também. E terceira, para que ele exclua esse grupo bizarro de videomakers para produzir conteúdo contra esse cliente, né? Dentro ali de 8 horas, mais ou menos, eu fui despachar com o juiz também no dia seguinte. Dentro de 8 horas saiu a decisão concedendo essas 3 liminares. E aí silenciou, realmente a partir dali ele ficou quietinho, né? Entendeu que o negócio era mais embaixo. Provavelmente buscou uma orientação, porque parece que não tinha, né? Eu imagino que
qualquer advogado que tenha pego ali, poxa, amigão, né? Pelo amor de Deus, né? O que você tava fazendo? Pera aí, que não é assim, né? E agora a gente vai ter todo um processo judicial pela frente, mas o cliente pôde entender que não vale a pena comprar essa briga, entrar no meio da confusão e ele vai me xingar de lá, eu vou xingar de cá. Não. Ele fez algo muito melhor. Ele postou a decisão no Instagram dele, tampando o nome, né? Tipo assim, não vou dar palco pra essa pessoa e tal, mas eu só tô mostrando aqui pra quem tá por dentro do assunto que tinha uma pessoa aí me difamando e tal. Olha aqui essa decisão contra ela. Ela vai ter que parar de me difamar porque a gente vai discutir isso em juízo, né? E o processo é público, qualquer um pode acessar, não tem problema nenhum mostrar esse processo. Teve a cautela de, né, riscar o nome, não mostrar ali, para não expor. E não tenho dúvidas de que quem vai sair muito melhor nessa situação vai ser ele, porque além dessa ação civil, a gente tem também uma queixa-crime, porque o amiguinho conseguiu formar a tríplice. Difamação, calúnia e injúria, ele cometeu os 3. Então, caraca! A gente ainda vai ter o resultado lá na frente, vai ter audiência, vai ter que ser ouvido, vai ser interrogado e não vai ser legal para ele, né? Nossa, eu já ouvi falar que tem gente que faz tudo por engajamento, mas esse literalmente fez tudo por engajamento. E foi um tiro que saiu pela culatra, né? Esse exagerou demais, pegou pesado, mas eu acho que ele aprendeu a lição, tem que ter assessoria. Sim, né? Até para falar merda na internet. Exatamente, uma pessoa que tem milhões de seguidores, né? Não tem alguém ali por trás para dizer o que pode, o que não pode, né? É complicado. Inclusive, esse meu cliente, a forma como ele reagiu à situação, os stories que ele postou mencionando o assunto de forma muito cautelosa, tudo ali passou por um filtro bem chato, inclusive, da minha parte, porque ele gravou vários stories e me mandou no WhatsApp e eu falei, não, esse não. Tira isso, tira aquilo. Aí ele gravou outro, não, ainda não. Ainda não. Até chegar no ponto de falar, isso pode postar. Às vezes o cara não tá tão satisfeito, né, tendo postado aquilo, mas eu tô tirando um prejuízo muito grande das costas dele, porque dependendo do que ele disser ali, é ele que vai ter problemas lá na frente e o meu papel é justamente impedir que isso aconteça, né? É o tal do gerenciamento de risco, né? Exatamente. Nesse caso, esse grupo que a outra parte fez, incentivando, né, outras pessoas a atacarem ele, incentivando a própria audiência, a gente pode considerar isso um linchamento virtual? Exatamente, inclusive foi esse o termo utilizado em todas as peças ali, porque já são 4 processos, né? Esse termo ele foi muito utilizado nas peças porque é o que vem, inclusive, muito ocorrendo no mercado digital, né? O influenciador, inclusive, fica de exemplo também, ele às vezes tem a mania de trazer problemas próprios para aquele campo dele ali que é profissional, né? O Instagram, o TikTok, a rede social é uma ferramenta profissional do influencer, aquele ali é o trabalho dele. Sim. E ele tem ali uma coisa que é muito valiosa para ele, que é a audiência, né? Mas ele tem que tomar cuidado, porque às vezes um problema particular, ele não deve ser levado para essa audiência, porque ele pode ocasionar o fim de um pequeno negócio, ele pode ocasionar uma tragédia na vida de uma pessoa, né? Porque, por exemplo, o influenciador tem lá milhões de seguidores. Ele pediu um lanche no iFood, o lanche está demorando. Ele vai lá na rede social acabar com o empreendimento, falar mal do empreendimento, porque o lanche está demorando. Às vezes o motoboy, sei lá, teve um problema no caminho, ele se acidentou, enfim, coisas que na nossa vida cotidiana a gente tem que resolver da nossa forma, como adulto, né? Vou ligar lá, vou ver o que aconteceu. Ele já vai lá expor essa pessoa que muitas vezes está ali no momento de crescimento, é um pequeno negócio, e aquilo ali pode ser o fim daquele negócio. Dependendo da audiência dessa pessoa, principalmente se é um influenciador regional, as pessoas vão parar de frequentar só porque o fulano de tal postou, porque de 300 pedidos que eles tiveram naquela noite, um deles infelizmente teve um problema, teve um infortúnio ali, e ele acabou sendo levado para Cristo, né? Então, a forma como a pessoa expõe isso pode ser muito ruim para aquele que está sendo exposto. E, é claro, essa pessoa vai ter o direito dela de buscar também todo o prejuízo que ela teve, né, todas essas perdas e danos perante o Poder Judiciário. O influenciador pode e deve, inclusive, sofrer com as consequências. Então, tem que ter muita responsabilidade, até porque você ataca de lá, aí o outro ataca de cá, e por aí vai. Quando
você envolve 2 influenciadores, então, nossa, parece que nunca vai ter fim. Não, ele postou, eu vou ter que postar. Ele falou, eu vou ter que falar. Ah, fulano falou isso, então é isso. E por aí vai. Aí fica naquele bate e volta. E chega num ponto que as pessoas que estão ali assistindo, elas já nem aguentam mais e ambos perdem credibilidade. Né? Sim. Ambos perdem credibilidade porque as pessoas ficam assim, pô, de saco cheio. Eu sigo fulano porque ele é influenciador de tal ramo e ele tá aqui falando de problema pessoal dele, né? Tá, treta com não sei quem, né? É claro que num momento inicial as pessoas acham ótimo, né? Isso tem uma coisa que o brasileiro gosta de conflito, de treta. Mas tem que tomar cuidado para não ser desgastante demais também, para não prejudicar as pessoas. Tem que ter muita responsabilidade, né? Porque Sim. é uma ferramenta muito poderosa, a rede social. E é uma coisa que às vezes o influenciador não se toca, né? Ele acha que aquilo ali é uma brincadeira, mas ele não entende a dimensão da fala dele. E aí a gente entra até numa outra questão, que é, você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado te assistindo. Então você pode estar falando com uma pessoa normal, que vai ver aquilo ali, vai levar como entretenimento, mas você pode estar falando com uma pessoa que ela é tão fanática por você, que ela pode tomar outras atitudes contra aquela pessoa que é o seu desafeto, e que pode levar até uma tragédia. Exatamente. Eu ainda não ouvi dizer, aliás, todos ouviram dizer de um caso desse no ano passado. Uhum. Nesse caso, quando a influência, né, o linchamento virtual, ele vem do próprio influenciador. Se uma pessoa que é a audiência dele, ela comete algum crime contra aquela pessoa que ele está atacando, ele também tem que ser responsabilizado? Sim, sim. É claro que a gente teria que ver o caso concreto para delimitar de uma forma bem mais precisa, né? Se naquele caso específico ali deve haver ou não a responsabilização daquela pessoa. Mas, ao meu ver, traçando assim de uma forma mais objetiva, se aquela pessoa veio a público incitando, né? Incitando que aquilo ali fosse feito, tem que ir atrás do fulano, tem que bater, tem que matar, tem que fazer acontecer, e aquilo vai lá e acontece, poxa, inevitavelmente, se aquela publicação não acontecesse, aquele delito não ocorreria também. Sim. Às vezes, acaba sendo até uma coincidência, porque aquela pessoa já estava sendo, assim, odiada por aquela outra, né, por outras questões, aquilo ali já iria acontecer. Mas agora, se há aquele vínculo direto, por exemplo, o influenciador disponibiliza o endereço da pessoa, né, e alguém vai lá e faz algo contra ela. E, poxa, sem dúvidas, isso não pode ficar, vamos dizer assim, de graça para essa pessoa. Ela tem que ser responsabilizada, porque é uma coisa muito grave, né? E, então, assim, mais uma vez, a ferramenta rede social, ela é muito poderosa, né? Muito poderosa. A pessoa tem que sempre lembrar que aquilo ali não é brincadeira, não é um aplicativozinho para distração, porque se ela já se coloca na condição de influenciadora, é porque a vida dela tá ali. Sim. Né? Aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica, não precisa responder nem discorrer, se for te comprometer muito. Tá. Mas nos casos dos perfis de fofoca, que majoritariamente eles noticiam coisas com base em achismos, quando ou se acontece uma tragédia, pode ser considerada uma incitação, levando em conta que ali ele está entregando uma notícia para o seu público? Sim, no meu entendimento, essa responsabilização ela tem que ser feita, mas uma coisa que a gente não pode deixar de exigir é que seja comprovado ali o nexo de causalidade, né? A gente tem que ter comprovado que foi realmente aquela veiculação que deu ensejo àquele resultado e que de fato provocou aquela tragédia, aquele prejuízo, enfim. Então, eu acho que inclusive a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento para essa situação, porque uma outra coisa que está virando bagunça é esse mundo aí dos sites de fofocas e dos veículos de informação de forma geral. Porque muito se preocupa com o alcance das publicações e pouco se preocupa com aquilo que pode ser gerado de resultado, né? A pessoa que está publicando aquele texto, ela quer fazer o máximo possível para estourar, para viralizar, né? Mas ela parece não estar muito preocupada com as consequências,
quando ela, por exemplo, mente, quando ela, por exemplo, exagera, quando ela, por exemplo, aumenta a história, porque, de fato, na prática, não se está tendo exemplos de pessoas sendo responsabilizadas por isso. Então, é mais uma coisa que o digital está à frente da legislação. Né? A legislação não está acompanhando. As coisas estão acontecendo e a legislação está aqui parada, não está evoluindo, não está progredindo. Mas também, quando você olha lá aqueles 513 deputados e 81 senadores que estão responsáveis por promover essas alterações legislativas, a gente fica frustrado, né? A gente vê que o negócio não vai para frente tão cedo. Não vai, complicado. E nesses casos, se não for comprovado o nexo de causalidade, a pessoa que está ali na internet acusando o responsável por trás daquela página, ela pode ser responsabilizada por alguma coisa? Depende da forma como ela acusa, né? Uma coisa é você dizer que a pessoa é responsável por aquilo ali, ela deve ser penalizada, exortando isso como uma opinião mesmo, como um posicionamento, como uma interpretação sua sobre aquela coisa. Outra coisa é você também fazer um linchamento virtual, né? Expondo aquela pessoa ali através de palavrões, né? Xingando, querendo também acabar com aquela pessoa da mesma forma que ela pode ter acabado com outra e por aí vai. Porque aí você está praticando a mesma coisa que ela também fez, né? E aí pode responder por crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, e não é nada aconselhável. Né? Aí vai estar todo mundo errado na história, vira um bololô danado. Aí fica complicado. E nos casos em que há um desacordo comercial entre o influenciador e, por exemplo, o dono de um e-commerce. E aí esse influenciador ele vai na internet expor algumas coisas sobre aquele contrato e acaba prejudicando aquele negócio ou até mesmo aquela pessoa que está por trás daquele negócio. Quais atitudes essa pessoa pode tomar contra o influenciador e que tipo de cuidado ele deve ter quando for, talvez, expor uma situação? Olha, se esse contrato tivesse sido firmado com um cliente meu, ele vai ter uma multa de no mínimo 100 mil reais. É uma coisa que a gente já deixa no contrato e a gente deixa muito claro ali que aquilo que é pactuado entre as partes sobre valores, todo o escopo da negociação deve ser mantido em sigilo. Há uma cláusula de confidencialidade com pena de multa, né? Sim. Então, esse influenciador não deve jamais expor essa pessoa, essa empresa, da forma que bem lhe convier, né? Porque ele tem total direito de discutir qualquer coisa em juízo, né? Ele pode ajuizar uma ação de perdas e danos para discutir qualquer coisa que tenha gerado prejuízo para ele. Agora, o que ele não pode é ir lá usar da audiência dele, né? Ou seja, de ferramentas próprias que colocam o outro em desfavor. Eu vou usar dos meus milhões de seguidores, coisa que você não tem, porque eu vou pôr meu exército para te atacar. E isso, além de ser irresponsável, é ilícito, né? Então, é claro que a situação por si só, ela já poderia gerar consequências para o influenciador. Porque, por exemplo, a empresa pode passar a registrar, a partir daquele dia, ela fazer um relatório de quais foram as mensagens que ela recebeu no suporte, quais foram as reclamações que ela recebeu, sei lá, no Reclame Aqui, quais foram as avaliações que ela recebeu no Google, tudo aquilo que, a partir daquele dia, daquele momento, daquela publicação, teve o escopo, teve o condão, teve o intuito de reduzir a imagem dela claramente, porque a outra pessoa influenciou isso. Então, o Poder Judiciário vai poder, através desses dados, aferir ali qual seria o tamanho dessa perda, desse dano, para poder arbitrar uma indenização para essa empresa. Só que a gente encurta muito bem esse caminho através de um contrato. Fez isso? A multa é de tanto. Pronto. O juiz não precisa avaliar a extensão do dano, quantas pessoas visualizaram aquela publicação, quantas pessoas clicaram no perfil e foram até ele, difamar e tal. Não. A cláusula está aqui, diz que se praticar tal ato, a multa é tanto, eu estou cobrando a multa, prazo para pagamento é 15 dias. Acabou. Muito mais claro. Então, sempre bom, né? O contrato é sempre bom. O contrato é essencial. E melhor do que depender da cabeça do juiz, né? Que a gente sabe que é muito volátil. Muito. E agora, para a gente caminhar para o final.
para o influenciador que ele acha que ser só influenciador para ele não basta, ele quer ter um negócio digital, ele quer começar a trilhar novos caminhos. O que você falaria para essa pessoa que está começando agora? Olha, eu acho que ela tem que buscar quais são as referências em cada assunto que vai servir de base para aquele negócio dela. Por exemplo, o que eu tenho que ter nessa minha empresa? Eu tenho que ter contabilidade? Quem é a pessoa que é referência na contabilidade para o nicho tal? Eu vou ter jurídico? Quem é a pessoa que é referência do jurídico para o nicho tal? E por aí vai. Porque a melhor forma de começar é começar da melhor forma. Então, assim, não deixa para olhar depois, né? O que você pode olhar agora para já começar bem, já começar estruturado e não cometer falhas. E como o que é mais valioso para o influencer nesse campo é a audiência dele, ele tem que zelar por isso, é bom que ele busque fazer também uma proteção da marca, né? Estou falando aqui com uma pessoa que é autoridade nesse assunto, a proteção da marca e também sempre zelar pela segurança das redes sociais, porque se é através daquilo ali que vem a renda dessa pessoa, aquilo ali tem que estar sempre funcionando, sempre a todo vapor. Né? Então tem que ter uma blindagem para que ela não possa ser facilmente hackeada, tem que ter uma blindagem para que ela não possa ser facilmente derrubada por infringência de política de privacidade, enfim. Tem que ter todo um escopo para manter aquela estrutura em pleno funcionamento, porque o influenciador ele depende, né, daquela rede social que alavanca ali toda a audiência dele. E caso ela queira uma ajuda para montar totalmente esse negócio do zero, ela fala, ai, não quero fazer sozinha, como que você pode ajudar ela? Olha, na minha bio do Instagram tem um link que vai direto pro meu WhatsApp. É só clicar lá e me chamar que eu, com toda a atenção, vou poder atender essa pessoa, conversar com ela, a gente marca uma reunião e em tudo aquilo que eu puder somar, sem dúvidas, eu vou estar ali para ajudar. Aí sim. E se você é influenciador e está pensando nisso, eu tenho certeza absoluta que o GL vai conseguir te ajudar. Hoje ele trabalha com os maiores players do mercado digital. E isso não sou só eu que está falando. Você pode ir lá no Instagram dele e conferir também. Então, se você precisar de alguma ajuda com o seu negócio digital, é só entrar no link do Instagram dele que vai estar aqui embaixo na descrição e chamar ele pelo WhatsApp no link da bio. E agora, para a gente finalizar totalmente, se você pudesse dar uma dica para a nossa audiência, para alguém que está nos ouvindo, o que você falaria para essa pessoa? De qual tipo de pessoa dessa audiência? É um empresário? É um influencer? Pode ser uma dica para o influencer e uma dica para o empresário influencer. Olha, eu acho que... para esse perfil e também para muitos outros... Prestem atenção na mudança que tem acontecido no mercado envolvendo inteligência artificial. Esse mundo vai mudar e muita coisa nova vai surgir, muitas profissões que não existem vão passar a existir de um dia para o outro, muitas que existem há séculos vão deixar de existir de um dia para o outro, e você que está ainda pensando em entrar para o digital, você já está perdendo tempo. Já está atrasado. Já está atrasado. Você já deveria estar no digital, porque quem não está no digital está ainda lá dentro da caverna. Está dentro da caverna e dependendo do tempo que você demorar para sair, o sol vai arder demais o olho e você vai ficar cego. Não vai conseguir, não. Não vai beber água limpa, infelizmente. Não vai. Agora, para a gente finalizar, deixa aqui para nossa audiência as suas redes sociais e as redes sociais do escritório para quem quiser poder te acompanhar. Tá, eu gosto de focalizar no meu perfil do Instagram, que é @jeantulio, né? Você clicando ali @jeantulio, na minha bio você vai ter ali os dois perfis do meu escritório, que é a Cardoso Neto Advogados Associados. A gente tem um perfil que é mais genérico do escritório e um perfil mais voltado para o mercado digital, né? E em todas as redes sociais, se existir o Jean Túlio lá, vai ser @Jean-Túlio. É unânime, é sempre o mesmo @Jean-Túlio, tudo junto. O bom de ser único é esse, né? É bom demais. Então tá ótimo. Gé, eu agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo nosso papo. E também agradeço por você que ficou assistindo a gente aqui até o final. Esse episódio vai ao ar no sábado. Todos os nossos episódios vão ao ar sempre aos sábados, às 10 horas. E eu espero que vocês gostem. Até a próxima.
Agradeço imensamente pelo convite e espero ser chamado de novo para poder bater outro papo com vocês aqui. Será sempre um grande prazer. A gente que agradece. Ufa! Vai dar uns cortes muito bons, viu? Quanto tempo? Foi 1 hora, você acredita? Caramba, 60 minutos. Eu achei que a gente